Em uma pequena vila da Galileia, chamada Caná, um simples casamento se tornaria o palco de um dos acontecimentos mais marcantes da história. O primeiro milagre de Jesus. Era um dia de festa, alegria e celebração. Famílias reunidas, música, dança e o símbolo da comunhão, o vinho. Mas de repente algo inesperado aconteceu. O vinho acabou. Na cultura judaica, isso seria motivo de vergonha, um fracasso diante de todos os convidados. E é exatamente nesse momento de falta, nesse instante de necessidade, que a presença de Jesus faz toda a diferença. A mãe de Jesus percebe a situação e, movida pela fé, se aproxima dele. Com simplicidade, ela diz: "Não tem vinho." Ela não faz um pedido direto, não exige nada, apenas apresenta o problema. É o retrato da fé verdadeira, a confiança silenciosa de quem sabe que, em Cristo, há solução. Jesus então responde: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Essas palavras, muitas vezes mal compreendidas, não são uma repreensão, mas uma revelação. Jesus estava mostrando que os seus atos não seriam guiados por pressões humanas, nem mesmo pela voz de sua mãe, mas sim pelo tempo perfeito do Pai Celestial. A hora de Jesus ainda não havia chegado. A hora da cruz, da redenção, do sacrifício completo. Mesmo assim, por compaixão e propósito divino, ele decide agir. E é aqui que Maria demonstra sua fé de forma extraordinária. Ela se volta aos serventes e declara: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Essas palavras ecoam até hoje como uma das maiores lições espirituais da Bíblia. Maria não sabia o que Jesus faria, nem como o milagre aconteceria, mas ela sabia em quem estava confiando. Ela não pediu explicações, apenas confiou. E a fé dela se transformou em obediência prática. Os servos obedeceram. Jesus ordenou que enchessem as talhas de pedra com água. E eles encheram não pela metade, mas até a borda. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou, mesmo que parecesse algo sem sentido. Mas quando a fé se une à obediência, o milagre acontece. A água se transformou em vinho, e não em qualquer vinho, mas no melhor vinho da festa. A alegria que havia acabado foi restaurada, e de maneira ainda mais abundante. Esse episódio não é apenas um relato histórico, é um retrato simbólico do que Jesus continua fazendo hoje. Muitas vezes o vinho da nossa vida também acaba. Acaba com a alegria, a esperança, o amor, a fé. As forças se vão e nos sentimos vazios. Mas é justamente quando tudo parece perdido que Jesus entra em cena. Quando o vinho acaba, ele transforma a água comum da nossa existência em algo extraordinário. Ele muda o que é natural em sobrenatural. Ele restaura o que se perdeu e faz novo o que estava velho. Maria representa aqui a intercessão e a fé. Ela não tenta resolver o problema com seus próprios meios. Ela apresenta a necessidade ao Mestre e confia. E essa é a postura que cada um de nós deve ter diante das crises da vida. Apresentar, confiar e obedecer. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos frustrados? Mas quando entregamos a situação nas mãos de Jesus, algo muda. Não porque ele age segundo o nosso tempo, mas porque ele age no tempo certo. Sua resposta pode parecer demorada, mas o resultado sempre é perfeito. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Essas palavras também nos ensinam sobre o tempo de Deus. Nem sempre a resposta virá quando queremos, mas quando chegar a hora dele, o milagre será completo. E o vinho será o melhor. O segredo está em fazer o que Maria disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Essas palavras são uma chave espiritual. Muitos querem um milagre, mas poucos estão dispostos a obedecer. A obediência abre o caminho para a manifestação do poder de Deus. Se Jesus disser: "Encha as talhas", encha. Mesmo que pareça sem lógica, faça. Porque cada ato de obediência prepara o terreno para o sobrenatural. Deus usa coisas simples para revelar coisas grandiosas. Foi assim em Caná, e continua sendo assim hoje. Talvez neste momento o vinho da tua vida tenha acabado. Talvez a alegria do teu casamento.
a esperança do teu coração, ou a fé na tua caminhada cristã pareçam esgotadas. Mas não temas. Jesus está presente na tua festa, na tua casa, na tua dor. Ele sabe o que está faltando. E quando você o convida, ele transforma o cenário. E quando o milagre acontecer, porque vai acontecer, você verá que o novo vinho é muito melhor do que o antigo. Porque tudo o que vem de Cristo é perfeito. Ele não apenas restitui, ele renova. Não apenas devolve, ele transforma. Que essa mensagem ecoe no teu coração hoje. Quando o vinho acabar, leve o problema a Jesus. Confie no seu tempo. E, acima de tudo, faça tudo quanto ele te disser. Pois quando obedecemos à sua palavra, a água se transforma em vinho, a tristeza em alegria, e o impossível se torna realidade. Jesus continua transformando, continua restaurando, continua enchendo as talhas vazias da alma com o vinho novo da sua graça. E a glória dele continua se manifestando, assim como em Caná. Porque quando o vinho acaba, é aí que Jesus começa.